Então, Jonas 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas 3 dias e 3 noites. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Esse é o capítulo 1, talvez a história mais conhecida que a gente tem a respeito de Jonas, né? Todo mundo que já participou de uma escola dominical ou que já frequentou uma igreja, que já, enfim, fez, né, foi numa igreja ou frequentou uma igreja por um tempo, ou até mesmo aqueles que nem frequentaram, né, uma igreja, mas já ouviram essa história, né? A história de Jonas. E a Bíblia fala do grande peixe, mas que muitos também traduzem ou levam também a história para falar sobre Jonas e a baleia, né, que teria engolido a baleia, que teria engolido a Jonas. Então essa é uma história que ela até transcende, assim, vamos dizer, a questão da Bíblia. Ela vai além, né? Todo mundo já, assim como outras histórias, né, Davi e Golias e tantas outras histórias que a gente conhece, já ouviu falar, que são histórias bíblicas e que as pessoas acompanham na sua vida, independente de confissão ou de fé ou de qualquer tipo de coisa. Alguns estudiosos até consideram
o livro de Jonas como um livro alegórico, não como um fato histórico, não como algo que realmente aconteceu, literal, como está descrito na Bíblia, que uma baleia ou um peixe grande, enfim, tem aí o animal marinho que possa ser engolido a Jonas e ele tenha permanecido por 3 dias no ventre daquele bicho, daquele animal. Mas veja que o próprio Jesus Cristo, quando ele vai citar essa história, ele a trata como um fato, não como um conto ou como uma lenda qualquer, mas como um fato, algo que realmente aconteceu. Em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 42, a Bíblia diz o seguinte: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja que Jesus faz uma conexão com o que aconteceu com Jonas, com aquilo que irá acontecer com ele. Então veja, se eu tenho dificuldade de aceitar e acreditar que Jonas, enquanto lendo as Escrituras, esteve na barriga de uma baleia por 3 dias e 3 noites, como é que eu vou acreditar então que um homem teve 3 dias e 3 noites no leito da morte e depois ressurgiu? É talvez mais difícil do que você acreditar na história de Jonas. Por isso que é interessante perceber que alguns estudiosos cheguem a debater, que acreditem na Escritura, que acreditem na Bíblia, que tenham ela como inerrante, acreditem ou dêem espaço para uma coisa desse tipo. E é muito interessante porque o próprio Jesus, ele não para só na história de Jonas. Eu até puxei 2 versículos na sequência, porque vai complementar um pouco isso. Olha o que ele diz na sequência: pois como Jonas, ou melhor, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Vê o que ele está dizendo. Não só Jonas esteve no ventre da baleia, como ele pregou aos ninivitas. E os ninivitas, vamos dizer assim, se arrependeram, alguns se arrependeram. E eles ressurgirão no juízo com essa geração. E a condenarão essa geração que não está acreditando em Jesus Cristo. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Veja que Jesus trata o fato de Jonas ter vivido ou ter passado esses 3 dias na barriga como um fato. E também depois de sair dali foi e cumpriu o que Deus havia mandado ele fazer. E ele diz ainda: e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. E olha esse versículo que ele coloca na sequência: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ele usa um outro fato histórico, que é quando a rainha de Sabá foi até Salomão para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Então ele cita um fato profético, ou de um profeta, que aconteceu com um profeta, e depois um fato que aconteceu com um dos reis, para fazer relação com o que aconteceria com ele, com aquilo que estava acontecendo com ele. Então veja como que Jesus tratou isso de forma real. Em Lucas 11:30 ele trata da mesma forma. Você pode depois pesquisar lá na sua Bíblia, em Lucas 11, que ele também vai fazer essa mesma referência. Jonas está aqui dentro desse grupo de livros de profetas menores. E profetas menores não por ser menor em estatura, menor em unção ou menor, em profecias no sentido de receber, ter menos unção que os demais profetas maiores, como Isaías, de Jeremias, por exemplo. Mas ele está num grupo de profetas menores porque os textos
dos profetas são divididos em dois grupos. O grupo de profetas maiores, em que você tem, por exemplo, Isaías e Jeremias, e o grupo de profetas menores, como você tem Jonas, Amós, por exemplo. Que são os profetas, né, que na verdade são considerados como menores, estão nesse grupo menor, de profetas menores, porque produziram menos conteúdo. Então são livros menores. Então você pega o livro de Isaías, que tem 50, não consigo lembrar de cabeça, mas Ezequiel 40, mais de 40, vamos ver aqui quantos, 66, né? Então 66, Ezequiel, sei lá, mais de 40 também. Então produziram muito conteúdo, diferente de Jonas, que tem 4 capítulos. Então por isso que é dividido dessa forma. Então quando você ouvir falar sobre Jonas como um profeta menor, não é que ele era menor em estatura, menor em unção ou coisa do tipo, não, é que ele está num grupo de livros em que você tem profetas reunidos pelo conteúdo que produziram. E Jonas era um profeta, só dando um contexto rapidamente histórico aqui, eu não vou gastar muito tempo com isso, porque a gente vai falando sobre isso durante nosso estudo aqui. Mas Jonas, ele era um profeta de Israel. Então nós temos uma separação. Em 931 a.C., há uma divisão do reino. Logo após Salomão, morreu, o reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte, ele é composto por 10 tribos. Lembra que nós tínhamos 12 tribos de Israel, que compunham o reino. Que teve como primeiro rei a Saul, depois Davi. E esse reino, ele é dividido depois de Salomão, quando Salomão morre. Então 10 tribos se reúnem e nós temos o Reino do Norte, que é conhecido também como Israel. Então quando você vai ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, você vai ver ele falando sobre os reis de Israel. Depois você vai falando sobre o rei de Judá. O rei de Judá é o Reino do Sul, que ficou com 2 tribos, com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. Outras 10 tribos compõem o Reino do Norte, que é Israel. Então quando a gente fala de Israel, Reino de Israel, nós estamos falando de todo o Israel. Nós estamos falando de um reino que era composto por 10 tribos. E temos o Reino de Judá, que é composto por 2 tribos, que se dividiram. A capital de Judá era Jerusalém. A capital de Israel era Samaria. Então, da onde vêm os samaritanos, por exemplo. Então, só para ficar claro, porque Jonas vai estar atuando nesse contexto do reino de Israel, no Reino Norte. Ele vai estar circulando neste ambiente, vai estar atuando com estes reis. O rei, inclusive, que ele vai estar ali participando, o período que ele vai estar participando, provavelmente o rei Jeroboão II, é um rei do norte, um rei de Israel, e não um rei que estava em Jerusalém, mas um rei que estava em Samaria. Só para a gente deixar isso bem claro a partir do momento em que a gente agora avança para dentro do texto. Então a gente leu hoje Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Mas eu queria ir versículo a versículo e a gente vai daí detalhando algumas questões aqui dentro desse texto, certo? Em Jonas capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Paramos aqui já por enquanto. O fato da palavra começar dessa forma, do livro começar dizendo dessa forma, já nos revela o status que Jonas tinha de profeta. E isso é importante, porque uma das coisas que o povo, quando queria questionar um profeta, era questionar realmente se ele era um homem de Deus, se ele realmente era a voz de Deus. E aqui nós temos o quê? O livro iniciando, dizendo que a palavra do Senhor veio a ele. Um homem, então, que escutava a direção de Deus. Um homem que escutava a voz de Deus. Um homem que tinha um relacionamento com Deus. Um homem ao qual Deus falava com ele e ele transmitia a mensagem ao seu povo. Isso é tão verdade que quando nós vamos em 2 Reis,
Segunda Reis, capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falava pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Ou seja, veja que o cumprimento da expansão do reino de Israel por meio do rei Jeroboão II aqui ocorre conforme a palavra de Deus de Israel, conforme o Senhor Deus de Israel falara pelo seu servo Jonas. Ou seja, exatamente como Deus revelara ao profeta Jonas e ele ao povo, aconteceram. Então nós estamos falando aqui, é importante a gente já frisar aqui, nós estamos falando de um homem, e a gente tem uma noção de tipo de profeta que nós estamos falando. Nós estamos falando de um profeta que ouvia Deus, que Deus falava com ele, e o que ele profetizava acontecia. Ele profetizou um período de bonança, um período em que as terras seriam alargadas, em que Israel retomaria parte do seu território que estava sob o domínio dos sírios, e que isso aconteceria e conforme, exatamente da forma, do jeito que Jonas disse, aconteceu. Agora, por que isso é importante? A gente já deixar isso muito bem claro aqui já no início. Porque esse mesmo profeta que estava acostumado a trazer a palavra de Deus ao povo, agora está prestes a receber uma nova direção do Deus Altíssimo. Veja no versículo 2 e versículo 3. Vamos ver o versículo 2 e o versículo 3. O que Deus disse a ele, né? Dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Versículo seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando a gente lê esse texto de forma rápida, bem descompromissada, parece apenas um homem meio que birrento, que não quer obedecer a uma ordem do patrão, ou um filho que não quer fazer o que o pai mandou e decide ir para outro lugar, fazer exatamente o contrário do que o pai, ou o patrão, vamos dizer assim, está pedindo para que ele faça. Mas há muito mais em jogo aqui do que a gente pode talvez imaginar quando faz uma leitura rápida e despretensiosa desse texto. Muitos sabem que eu sou, por exemplo, São Paulino, né? Torcedor do São Paulo. Futebol Clube, que foi infelizmente eliminado ontem pelo Palmeiras na Libertadores, inclusive. E como todo torcedor de São Paulino, há limites que não devem ser jamais quebrados. Como, por exemplo, você torcer para o Corinthians. É algo impensável. É algo inaceitável. A mesma coisa é você pedir para um corintiano torcer para um palmeirense, para um atleticano, Atlético Mineiro, torcer para um cruzeirense, ou um cruzeirense torcer para um atleticano. É algo... Um gremista para um Inter, citando aqui exemplos de futebol, é algo inadmissível para esses torcedores. Antigamente a gente podia dizer até assim, um brasileiro torcer para o argentino, né? O argentino torcer para o brasileiro, mas hoje está tão bagunçado que já tem gente até torcendo para a Argentina. Enfim, então já não cabe esse exemplo. Mas pega esse exemplo, por exemplo, né? Para ilustrar. O que Deus estava pedindo para Jonas era algo que, como um hebreu, como um israelita que ele era, lhe era improvável, quase que inaceitável. Era algo que não passava pela cabeça de Jonas.
pregar o arrependimento aos ninivitas era dar a eles a oportunidade que qualquer israelita jamais desejaria, que era a chance de se arrependerem dos seus pecados e gozarem da misericórdia de Deus. A cidade de Nínive, para a gente ter uma noção histórica, era a capital do Império Assírio, o maior império daquele tempo. Era o maior império que existia. Uma cidade maravilhosa que chamava a atenção do mundo todo por conta da arquitetura, da sua exuberância, mas também um império que era conhecido pela sua crueldade e brutalidade. A forma como tratava os seus inimigos. A forma como tratava e dominava os seus inimigos. A forma como cobrava impostos. A forma como perseguia. A forma como humilhava. A forma como fazia... como fazia valer o tamanho do seu império. Quando nós estivemos no Museu de Londres em 2020, nas férias que a gente passou ali em Portugal e a gente visitou Londres, a gente visitou o museu. Infelizmente foi muito rápido, mas deu para dar uma corrida lá. E ali havia uma área em que você tinha réplicas e peças do tempo do Império Assírio. E é impressionante a grandiosidade. Você tinha portais que eram réplicas dos portais que existiam no Império Assírio. Você tinha peças de guerra e tudo que você imaginar que relembrava ou remontava. E uma das peças mais importantes que você encontra ali no museu é o obelisco negro de Salmaneser III. Que eu encontrei ele, inclusive, sem querer. Eu estava procurando outras coisas e vi aquela pedra, pensa num obelisco, né, uma pedra retangular, como se fosse uma pedra retangular grande, preta, escura, e ela tinha uns desenhos, e aí me chamou muita atenção e eu fui dar uma olhada naquela pedra, mas não tinha me tocado o que era até então, o que eu estava olhando exatamente naquele momento. E ali é possível você ver entre os desenhos um registro interessante, que é a cena de um rei pagando tributo ao rei assírio. E este rei, inclusive essa é uma peça extremamente importante porque é uma comprovação histórica da Bíblia, porque ela está citando um rei bíblico, que é o rei Jeú. Ela está citando aquela peça, que não é da Bíblia, é dos assírios. Está fazendo uma referência histórica a um texto bíblico, a uma parte da Bíblia. Eu acho que deu uma caída aqui no Instagram. Voltou? Não voltou ainda? Ah, tá aí? Ah, então tá. Pensei que tinha caído. Mas enfim, nessa peça, né, nesse obelisco negro ali, enfim, tem descrito o rei Jeú, que era rei de Israel, descrito como filho de Onri na peça. Onri é o rei que instituiu inclusive Samaria como a capital de Israel. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 16, 24, pai de Acabe. Foi pai de Acabe. E ali você tem essa imagem do rei judeu de joelhos pagando impostos, tributos, pagando impostos ao rei de Nínive, ao rei assírio. Preste atenção agora. Jeú foi rei de Israel entre 841 e 814 a.C. aproximadamente. Não precisa guardar a data. Eu só quero frisar isso para ficar claro. Entre 841 e 814 aproximadamente. E você já tem ali uma pedra que registra esse rei judeu hebraico, esse rei israelita, pagando tributo ao Império Assírio.
Agora você tem Jonas, filho de Amitai, de Gat-Hefer, cidade próxima a Nazaré e da Galiléia, pertencente ao rei de Israel, ao rei do norte, ao reino do norte. Provavelmente contemporâneo do rei Jeroboão II, que reinou entre 793 e 753, ou seja, depois de Jeú. Depois de Jeú, então veio Jeú, depois dele veio Jeroboão II. E agora você tem ali Jonas diante de Deus. E Deus pedindo para que ele vá até Nínive e pregue arrependimento e misericórdia para os ninivitas. Esses assírios que tomariam por completo o reino de Israel em 722 a.C. Ou seja, Jonas, é como se Jonas já sabia, mas eu já estou imaginando o que é que vai acontecer. Porque se hoje eles já cobram tributos nossos, se hoje eles já nos fazem curvar diante deles e pagar impostos, se hoje eles já dificultam a vida da gente, imagine se esse povo crescer mais, o que é que não vai acontecer? 6 reis depois de Jeroboão II, no reinado do rei Oséias, ele vai acabar completando o domínio sobre o reino e destruindo o reino de Israel, o reino do norte. Mas já antes incomodava muito os judeus, a ponto de cobrarem tributos e impor derrotas e mais derrotas. Jonas, ele está diante de um pedido de Deus que o confronta. Não é você ir lá falar com alguém que você ama sobre Deus. Não é você ir lá orar por alguém que você gosta. Não é você ir lá orar por um familiar, pedir a Deus por um familiar que você ama e que você não quer que se perca, e que você quer que ele aceite a Jesus e que ele mude de vida e que as coisas melhorem na vida dele, que ele possa viver a graça, o amor de Deus, a prosperidade de Deus, viver tudo de bom que Deus tem para a vida dele, enfim, ter o mesmo Deus que ele tem. Não! Deus está enviando Jonas aos seus inimigos, aqueles que têm colocado, estão, vamos dizer assim, sendo um incômodo na vida deles. Um incômodo tamanho que mais alguns anos vão se passar, e quando esses anos se passarem, esse império vai entrar em Samaria e destruir Samaria e levar todos esses homens e mulheres cativos a Nínive. É como se Jonas já soubesse o que vai acontecer. E é interessante, porque se você ler os livros de Oséias e de Amós, dos profetas Oséias e do profeta Amós, que são contemporâneos de Jonas, contemporâneos de Jeroboão II, eles estão dizendo exatamente isso. Jeroboão II, se vocês não se converterem, falando para os israelitas, se vocês não se converterem, se vocês não se ajustarem, Deus vai enviar uma nação e vai destruir vocês, vai aplanar essa terra. É como se Jonas dissesse assim: eu tenho ouvido o que o Senhor tem dito a respeito de nós, e esse povo vai vir aqui, e o Senhor está me pedindo para ir lá agora e pedir perdão e clamar pelo arrependimento pela vida deles, quando na verdade, aí digo eu, não as palavras de Jonas, mas imagino eu que Jonas talvez estivesse pensando assim: por que o Senhor não destrói eles? Por que o Senhor não acaba com o nosso problema? Jonas conhece o seu Deus. Ele sabe que é um Deus justo, que não tolera o pecado, não aceita a iniquidade, mas também que é um Deus misericordioso, que responde em graça ao que clama pelo perdão, que apaga a iniquidade dos que a Ele clamam.
E Jonas não quer clamar contra ela. E o clamar contra ela está lá no capítulo 4, versículo 2, quando ele vai falar, nós vamos chegar lá na frente, que ele vai dizer, era isso que o Senhor queria, né? Salvar esse povo. Ele não quer clamar para que eles se arrependam dos seus pecados, para que evitasse assim que a cidade fosse destruída. Porque é isso que Deus está dizendo. Há uma iniquidade enorme nessa cidade. Ela foi tomada pelo pecado, pela transgressão. Esse povo perdeu a noção. Só faz bobagem, só comete erro. E essa iniquidade tem chegado até mim. E agora você vai aclamar por eles, para que eles se arrependam. Porque se não se arrependerem, eu vou destruir essa cidade. E o que Jonas faz? Foge. Porque ele não quer, de certa forma, clamar. Porque ele já sabe que ao clamar, muitos poderiam se arrepender e Deus poderia ter misericórdia e salvar. E esses homens ninivitas são seus inimigos. Não são parceiros ou amigos. Entre tantas coisas que a gente pode pensar que podem estar influenciando a mente de Jonas, uma que é certa e é o fato de Nínive ser uma cidade inimiga dos israelitas. E isso traz consequências que o profeta coloca na mesa. Eu fico imaginando as perguntas que poderiam estar passando. Se Deus tiver misericórdia desse povo, será que eles crescerão e nos destruirão? Se Deus tiver misericórdia deste povo e os poupar, o que o meu povo vai dizer sobre mim? Será que vão me tratar como um traidor, como alguém que poderia ter ido lá e declarado morte, mas declarou vida e agora eles têm vida? Afinal, eles podem ser salvos quando poderiam ser destruídos. Ao fugir, quem sabe Jonas estivesse pensando, se eu não for lá, ninguém não vai ter quem prega, não pregando, eles não se arrependem, assim Deus vem, os destrói e pronto. O nosso problema acabou. O meu problema está resolvido. Só que não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus age. Isso não revelaria o caráter, a graça, a misericórdia de Deus. Pelo contrário. Eu fico imaginando Jonas talvez questionando por que Deus quer poupar este povo pagão. Não somos nós, os israelitas, filhos de Deus, não somos nós a nação santa, não somos nós a menina dos olhos de Deus, não é conosco que Deus tem uma aliança. O que é que Deus quer com esse povo pagão? O que é que Deus tem com essa raça, com essa laia? Quando a gente para analisar um pouquinho o reinado de Jeroboão II e aquilo que Jonas profetizou e o que aconteceu, Israel vivia por mais que tivesse esses inimigos, essa situação, Israel vivia uma ascensão financeira, e eu estou falando do Reino Norte. Tanto que nós citamos essa expansão do reino logo no início, no texto de 2 Reis. Mas essa vida boa que Israel estava tendo afetava o povo, a ponto de os afastar da presença de Deus. Não havia tanto tempo para Deus assim. Tanto que os profetas contemporâneos, como Amós e Oséias, eu já citei, exortavam o povo, exortavam Jeroboão II. Israel não estava cumprindo o seu dever com Deus e, consequentemente, com os demais povos. Israel vivia um momento de bonança, apesar de tudo que estava passando, mas tinha uma situação de expansão por causa do enfraquecimento da Síria, principalmente. Da Síria, não da Assíria.
mas esquecia. Esquecia o seu papel, inclusive no mundo, com os demais que não são israelitas, que não são hebreus, que não são do seu povo, mas que têm um compromisso sim com eles. Um compromisso que Deus revela já lá em Abraão, quando ele diz em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Israel, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Trazer uma aplicação para os nossos dias. Nós já voltamos aqui para o texto, já voltamos um pouquinho para o texto aqui. Por muitas vezes nós nos perdemos na bonança ou na situação ou na vida que nós estamos levando com Deus. Às vezes Deus vem, nos abençoa. Não estou dizendo que te faz milionário, rico, a ponto de virar o tio Patinhas gospel, não. Estou falando de te sustentar, de garantir o essencial, paz, sono, tranquilidade para a sua vida. E essa bonança, ela ocupa o nosso espaço, ocupa a nossa vida, a ponto de que passamos a nos preocupar única e exclusivamente com o que está ao meu redor, com a minha vida, com aquilo que eu estou vivendo, com a bênção que eu estou passando, com a vida legal que eu estou tendo, e eu não me importo com os demais mais. Muito menos com aqueles que eu considero inimigos. Como assim inimigos? Aqueles que são do mundão. Aqueles que não querem nada com Deus, que têm os seus outros deuses, que têm os seus outros, a sua outra religião, que tem a sua outra fé, que tem a sua qualquer outra coisa, que vivem em Nínive, distante de mim, que são cruéis, que fazem as coisas erradas, que só pecam. Para mim é muito mais saboroso ficar aqui, no meu palácio em Samaria, cercado com a velha expectativa de filho de Deus, de paladino dos céus e da justiça, de menina dos olhos de Deus, e ficar apontando e dizendo como esse povo merece o inferno, como esse povo merece justiça. Que eles sejam condenados, que eles morram em seus pecados, que padeçam por aquilo que estão fazendo, que paguem o preço por aquilo que estão cometendo pelos seus erros. Porque eu, como filho de Deus, estou aqui guardado e não tenho nada a ver com isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela transcende ao nacionalismo de Israel, quando o próprio Jesus Cristo nos diz e pediu, melhor dizendo, as Escrituras nos diz que o Evangelho deveria ser pregado até os confins da terra e que ele estaria com os seus discípulos até o último dia, e que o Evangelho é pregado e ele sai dos judeus, entra para os gregos, para os gentios, chega em toda a Europa, a Ásia, a África, atravessa com navios os oceanos, chega à América e está aqui nos dias de hoje até agora. A nós é dada a missão de anunciar a boa nova.
A nós, filhos e filhas de Deus, é nos dada a missão de abrir os lábios e pregar o Evangelho e anunciar e clamar para o arrependimento, inclusive para aqueles que talvez a gente não desejasse que alcançasse, aqueles que talvez nos feriram, aqueles talvez que nos magoaram, aqueles talvez que nós não queremos que se assentem à nossa mesa. Jonas, de certa forma, pensou um pouco assim. E ele achou melhor fugir. E não dar essa opção a Deus. Ele vai até Jope, acha um navio, vai para Tarsis, que se especula que é um porto fenício que ficava na Espanha, ali perto, para a gente situar hoje mais ou menos, perto de Sevilha, ali para aquele lado, no sul da Espanha, só para você ter uma ideia. Nínive ficava ao norte do Iraque, onde é o Iraque hoje. Então, para você ter uma ideia, ele está em Jerusalém, ou está perto de Samaria, na Galileia, para cima ali um pouco, Samaria. Deus está mandando ele subir mais e subir em direção, vamos dizer assim, saindo de Israel, pense no mapa de hoje, saindo de Israel e ir para o Iraque, para o norte do Iraque. Sabe o que ele faz? Ele vai para o outro lado. Pega o barquinho em Jope, entra no mar e o foco dele, o objetivo dele é ir para a Espanha. Para onde era considerado confins do mundo. Porque o mundo acabar, vai para frente ali, ele ia chegar em Portugal, o oceano acabou. Só lá em 1500, né, 1400 é uma coisa que o pessoal depois ia sair com os barquinhos, atravessar e chegar na América. Ah, Jonas. Provou na carne o que o Salmo 139 descreve, do versículo 7 ao 10, quando ele diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Jonas provou que não importava para onde ele fosse, ele não poderia fugir de Deus. E aqui a gente consegue perceber, e a gente vai falar um pouco disso nos próximos dias. Nós já estamos encerrando hoje. Como o livro de Jonas trata do caráter de Deus e da preocupação que ele tem com todos os povos, com todas as pessoas. Não que todos serão salvos, mas que o Evangelho seja anunciado a todos. Que a palavra seja pregada a todos. E se há algo que a gente entende aqui, nesses 3 versículos que nós lemos hoje, só apenas 3, conseguimos avançar só em 3 hoje, é que Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua justiça. Ele é um Deus justo e que dá a todos oportunidade, que apresenta a todos uma oportunidade, que se preocupa a ponto de entregar o seu único filho, o seu filho amado, para que todo mundo tivesse a oportunidade de receber a boa nova de salvação, de receber a mensagem que João Batista pregava: arrependam-se. Esse é o nosso Deus amoroso. Para Jonas era difícil.
pensar em ir até Nínive, aqueles inimigos, e trazer uma palavra de refrigério. Para Deus era importante e essencial que homens e mulheres em Nínive ouvissem a palavra e tivessem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Todos os dias, o nosso Deus nos dá essa possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados e caminharmos próximo da vontade dele. Que essa palavra possa trazer edificação ao teu coração e a certeza do amor que Deus tem pelas nossas vidas.